Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso do Enfoque 2025. Este ano estamos comemorando o 18º Encontro de Iniciação Científica da Uninter e o 10º Encontro de PIBID, de Encontro de Pesquisadores e Professores da área da educação. Esse é um marco importante para nós. E para isso, a nossa proposta hoje é fazermos aí uma discussão, uma aproximação com o tema importantíssimo que vem sendo muito falado, que é o tema do cuidado. Eu sou a professora Cleci, sou professora da Uninter há um bom tempo, já faço pesquisa, publicações aí há mais de 10 anos no Centro Universitário Internacional Uninter. Sou professora pesquisadora, professora também participante do Conselho de Pesquisa e organizadora do Enfoque, e neste momento eu estou como coordenadora do CEP, que é o nosso Comitê de Pesquisa com Seres Humanos. E com muita alegria vou estar aqui junto com mais um grupo de colegas para fazermos aí, essa apresentação e essa discussão em relação ao tema proposto. Bom, esse tema do cuidado e do trabalho da mulher é um tema que surgiu e foi já ponto de discussão no nosso grupo de pesquisa, E a partir dessas reflexões, então, no grupo, os pesquisadores decidimos, então, propor um mini curso para ampliarmos ainda mais o nosso debate em relação à temática. O projeto ao qual eu falo e sou coordenadora é o projeto Trabalho, Gênero e Gerações e Intersecções Sociais, que faz parte, então, do grupo de pesquisa Trabalho, Sociabilidade, Formação, Trabalho e Sociabilidade, o GETFES, já é um grupo que já existe aí há um bom tempo também, no nosso curso de serviço social, e que hoje já tem produções e também é um grupo de pesquisa reconhecido aí pela plataforma do CNPq. Mas, enfim, estamos aqui para um debate importante e eu não estou sozinha, vou chamar aí outras colegas que vão fazer parte, então, dessas discussões e lançar luz aí, para essas reflexões do cuidado e de como essa categoria de análise ela vem sendo debatida e pesquisada por diversos teóricos e tanto no meio acadêmico também como nas nossas atividades aí cotidianas. Então, eu gostaria de chamar a professora Mariana Richter Santos. A professora Mariana faz parte do nosso projeto de pesquisa. Seja bem-vinda, professora Mariana. Obrigada, professora Cleci. Olá a todos e todas que estão aí participando desse mini curso nosso do Enfoque. É com muita alegria, muita satisfação que faço parte desse grupo, de mulheres, acho importante a gente delimitar aqui, que viemos propor essa reflexão sobre o trabalho do cuidado. Sou professora também aqui da Uninter, como diz a professora Cleci já há algum tempo, professora pesquisadora também. Faço parte tanto do GETFES, como a professora Cleci falou, que é esse grupo de pesquisa nosso aí que discute temáticas e categorias tão importantes como o trabalho, sociabilidade, e também faço parte, sou professora pesquisadora, colaboro aí com a professora Cleci, junto com outras pessoas também, no debate sobre a questão de gênero, e também sou professora pesquisadora de um outro projeto de pesquisa que vai falar sobre direitos humanos, que é uma temática transversal a qualquer temática que a gente vem aqui a propor a reflexão. Então, fico muito feliz de estar nesse momento aqui, podendo contribuir e, como diz a professora Cleci, lançar luz, trazer algumas reflexões, alguns indicadores importantes para a gente pensar a questão do trabalho, do cuidado, e vamos em frente. Acho importante a gente trazer esse debate. Professora Cleci, acho que chamamos as outras nossas colegas participantes também, né? Isso mesmo, professora Mariana. Então, eu vou chamar a Acho que eu não pesquisadora estou te ouvindo, acadêmica. professora Cleci. A pesquisadora e acadêmica, a Joelma Vieira, que também faz parte aí do nosso grupo de pesquisa. Seja bem-vinda, Joelma, que é a nossa aluna PIC, a nossa aluna pesquisadora da iniciação científica. Muito bem-vinda, Joelma. É um prazer estar aqui,
Bom dia a todos e a todos e a todas. Fico muito feliz de participar, né, desse momento, desse debate, aí, como diz a professora Cleci, trazer luz, né, para essas categorias muito importantes. Né? Eu sou aqui aluna acadêmica do curso de bacharel em gerontologia, né? Estou aí com a professora Cleci como bolsista, né, da iniciação científica do grupo de pesquisa Trabalho, Gerações, Gênero e Gerações, né, Intersecções Sociais. Então, é um prazer estar aqui, que a gente tenha um bom debate, né, que vocês participem, né, através do chat aí, nessa temática tão importante. É um prazer estar aí com a professora Mariana, com a professora Cleci e com a outra colega que já vai entrar. Muito bem, Joelma, então seja bem-vinda também a esse debate e chamo também a pesquisadora profissional assistente social, Daniela Cassuriaga, para fazer parte aí do nosso quarteto de mulheres que vai discutir, então, a questão do cuidado. Daniela, seja bem-vinda. Obrigada, professora Cleci, professora Mariana. Bom, meu nome é Daniele, eu sou assistente social, sou orientadora, né, do educacional do curso de serviço social da Uninter, aqui do Rio Grande do Sul, e faço parte, né, do grupo de pesquisa da Uninter. E é muito importante, né, a gente estar trazendo esse espaço de fala, né, sobre o cuidado, né, porque a gente tem que ter esse olhar, né, quem cuida de quem, né, é uma coisa que a gente tem que estar sempre debatendo, né, e levando adiante essa fala e a nossa representatividade também, né, em nossos posicionamentos que a gente vem lutando tanto aí por igualdade e lutas, né, de posições. Muito bem, Daniele, seja bem-vinda, então. Então, pessoal, agora vocês já estão aí conhecendo, né, o quarteto que vai fazer essa discussão aí em relação à questão do cuidado, né? É um tema que me provoca bastante, um tema que eu gosto muito e acredito que essas pessoas que estão aqui comigo, essas mulheres também gostam muito desse debate. Eu acho que é um tema que nos provoca, né, muitas reflexões, nos provoca muitos questionamentos, né? Só para a gente começar a esquentar a nossa discussão, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, diz que 70% do trabalho de cuidado não é remunerado e é realizado por mulheres, né? Imagine se esse tempo dedicado a cozinhar, limpar, cuidar de crianças, cuidar de pessoas idosas, cuidar de pessoas com deficiência, né, fosse contabilizado, a conta seria enorme, mas essa conta já foi feita e é importante que a gente traga isso também, né, para o cenário desse debate. Essas jornadas valem quase 11 trilhões de dólares por ano, né? Não estamos falando só de questões monetárias, de dinheiro, mas estamos falando também de um outro cenário e um outro contexto que a gente vai tentar trazer aqui nesse nosso mini curso. Então, sejam todos e todas e todes muito bem-vindos e bem-vindas e que a gente possa, então, estabelecer aí um diálogo que traga provocações e reflexões. E já vamos começando, né, pessoal? Já nos apresentamos, já estamos aqui com o grupo que vai propor essa discussão, e eu já gostaria, então, de solicitar e pedir para a nossa colega Suzana para colocar o material, né? Então, vamos lá, eu vou começando a passar por aqui, né? E aí, este é o nosso grupo. Então, o tema do nosso mini curso é Quem Cuida de Quem? O Fio Invisível do Trabalho da Mulher, né? É um pouco por aí que a gente vai tecer as nossas reflexões. Esse é o grupo que está neste debate. Então, eu, professora Cleci, professora Mariana, a nossa acadêmica PIC Joelma e a nossa pesquisadora, assistente social voluntária, a Daniele, né? Todos somos pesquisadores aqui e estamos nesse contexto. Os objetivos do nosso mini curso, então, é evidenciar a importância do debate, das reflexões em torno da categoria cuidado, reconhecer o cuidado como uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, né, necessária essa tríade para o debate, entender o cuidado não apenas como uma responsabilidade natural da mulher,
sustentada, então, pelo estereótipo, né, de atributos femininos. É um pouco por aí o nosso debate dos nossos objetivos. Então, vamos lá. Quem cuida de quem? O fio invisível do trabalho da mulher, né? Já tem uma figura aí que vai ajudando a tecer esse debate. E eu gostaria, então, já de passar a palavra para a professora Mariana, para que ela, então, inicie as reflexões, né, os debates, aqui a discussão em torno dos conceitos. Professora Mariana, a palavra está com você. Perfeito. Obrigada, professora Cleci. Obrigada, colegas, parceiras aí de mim curso também. Mulheres, né? Acho sempre importante a gente reforçar isso. Então, a gente vai falar um pouquinho e refletir sobre a questão do cuidado. E eu vou começar a puxar esse fio, né? Já que a gente está falando em tecer reflexões sobre isso, eu começo com esse fio falando sobre o que é o cuidado. É importante a gente pensar sobre isso. A gente traz algumas reflexões de autoras, aqui a gente traz da Helena Hirata, que é uma grande estudiosa e pesquisadora com a questão do trabalho, do cuidado, e ela vai dizer para a gente o quê? Que o cuidado não é apenas uma atitude silenciosa. Ele abrange um conjunto de atividades materiais e de relações que consistem em trazer uma resposta concreta às necessidades dos outros. Vamos observar isso, dos outros. Pode ser definido também como uma relação de serviço, apoio e de assistência, remunerado ou não, que implica um senso de responsabilidade pela vida e pelo bem-estar do outro. Bom, então quando a gente vai falar de cuidado, a gente pode falar que cuidado é ser referência, é ser fundamento, é ser suporte, né? Para alguém, para atender a necessidade do outro, para atender as necessidades alheias. Seja esse outro um filho, uma filha, uma criança, uma pessoa idosa, uma pessoa adulta, de repente acamada, que precisa de um apoio, seja a necessidade de um outro, um parceiro, um companheiro, um marido, enfim, que sai para trabalhar e a gente vai atender o cuidado da casa, daqueles tantos afazeres domésticos que a gente pode pensar aqui na reflexão, pensando em organizar, em administrar, em planejar, em gerir né, as atividades domésticas, desde cuidar da casa, de limpar, de fazer a lista do mercado, de planejar as refeições. Então, quando a gente fala do cuidado, a gente vai falar sobre isso, sempre de atender a necessidade do outro. E ele acontece principalmente nessas miudezas do cotidiano. Por isso, a Helena Hirata vai dizer para a gente que ela não é só uma atitude silenciosa, que muitas vezes ele passa despercebido, ele é invisibilizado, porque ele acontece no dia a dia todo o tempo todo. Seja quando eu atendo um filho, quando eu dou um banho num filho, quando eu troco a fralda de um filho de uma pessoa idosa ou uma pessoa acamada, quando eu faço as refeições, quando eu organizo o material, quando eu limpo a casa, tudo isso perpassa por essa lógica do cuidado que muitas vezes é invisível. E eu ouso e arrisco aqui a dizer, colegas, que quando a gente fala do verbo cuidar, de forma geral, talvez uma maioria absoluta, ele se conjuga no feminino, porque ele é atribuído à mulher, de forma geral, de maioria absoluta, aí, trazer essas atividades. Há uma pesquisa, salvo engano, no Instituto Locomotiva, que traz uma reflexão falando sobre essa questão do quanto mulheres e homens se sentem responsáveis pela atividade do cuidado, atividades domésticas. E aparece que mais de 80% das mulheres se sentem, sim, responsáveis. Em contrapartida, 50%, 54% dos homens apenas se sentem responsáveis. Então, felizmente, porque a gente pode falar sobre isso, e infelizmente, porque isso repercute e reverbera aí nas mulheres, a sobrecarga, ela acontece principalmente com esses indicadores e esses elementos. Então, importante aí para a gente pensar. Pode passar o slide, por gentileza? Aí a gente, continuando o fio, a gente tem aí a Karina Bacciani, que vai dizer para a gente que essa descoberta, bem entre aspas, do trabalho do cuidado se dá exatamente no final do século XX. A entrada massiva, segundo essa autora, das mulheres no mercado de trabalho, a necessidade de uma terceirização desse trabalho que é realizado dentro da instituição família, faz com que o cuidado se torne necessário. Vejam, a gente tem aqui uma categoria importante que a gente fala instituição família. Se a gente for pensar e for refletir um pouco mais a fundo, quando a gente fala de instituição família, a gente pode muitas vezes repercutir uma sociedade patriarcal,
que vai dizer que ao homem cabe sair para trabalhar e dar contas das necessidades materiais, financeiras da casa, e a mulher cabe no contrato de trabalho, a gente pode dizer, o casamento nada mais é do que um contrato, ficar em casa cuidando dos seus, cuidando dos filhos, para que tenham as condições de sair. Mas quando essas mulheres vão para o mercado de trabalho, essa entrada massiva, né, das mulheres de trabalho, em que pese a gente saber de que forma isso aconteceu, a questão da jornada do trabalho exaustiva e desconsiderada, enfim, a gente precisa pensar tanto que mulheres que vão para o mercado de trabalho, desempenham suas atividades e voltam para casa em jornadas duplas e triplas de trabalho, e mulheres que muitas vezes substituem essas mulheres que tiveram que sair para o mercado de trabalho, ocupando o trabalho de cuidado, né, com os seus filhos ou com pessoas idosas, com quem está ali na sua família, no seu, vamos dizer aí, seio familiar, para fazer essas reflexões. Então, essa entrada massiva dá lugar a um olhar para esse trabalho do cuidado que é feito e que faz com que a sociedade funcione, com que esse mundo e essa sociedade do trabalho funcione. Porque sem esse trabalho do cuidado, a gente não teria a sociedade organizada da forma como a gente tem hoje. Pode seguir, por favor? E continuando isso, Duran também vai dizer que o cuidado propicia o quê? O bem-estar, o desenvolvimento e a subsistência. Abrange as áreas físicas, afetivas, emocionais de todas as pessoas durante a vida, exige a gestão e geração de bens, serviços e recursos, os quais irão viabilizar alimentos, higiene pessoal, saúde, atividades sociais, aprendizagem e outros, né? Então, quando a gente vai pensar nessa questão da subsistência que o cuidado traz, o cuidado, muitas vezes, ele vai propiciar a subsistência, o progresso, se a gente pode dizer assim, o desenvolvimento, a evolução dessas crianças, vamos pensar aqui como exemplo, dos filhos, para que adentrem a esse mundo do trabalho, para que tenham todas as condições, principalmente, vamos dizer assim, filhos homens, para que possam entrar nesse mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho, que muitas vezes ele é visível para os homens. A mulher permanece em casa, mesmo que ela possa trabalhar fora também, mas repercutindo esse trabalho do cuidado que se torna invisível, né? Então é importante a gente delimitar isso. Pode passar um pouquinho, que tem uma reflexão bem importante. Em seguida, pode passar esse slide, por favor. Que a gente pode pensar assim: para Bengoa, o cuidado é inerente à vida, parte fundamental da reprodução social, das pessoas, da vida humana. E para essa pesquisadora é muito difícil que as mulheres deixem o bem-estar de suas famílias, que isso seja comprometido de alguma forma. E o que isso reflete se a gente for pensar? Por que as mulheres é imputada essa questão de o quanto é difícil, o quanto a gente pode ter uma sensação de culpa por não poder dar todas as condições para a família que, em tese, você é responsável? Isso não quer dizer que seja uma escolha pessoal da mulher, mas isso é reflexo da sociedade patriarcal, do início da vida dessas meninas que considera que a nós é atribuído esse estado natural de cuidar das habilidades intrínsecas, como só as mulheres cuidassem. E aí eu trago algumas reflexões importantes também. As mulheres não deixam o bem-estar da família, né, ser comprometido, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade patriarcal que vai dizer que cabe a nós essa questão do cuidado, essa questão da gentileza, de poder olhar para as pessoas e fazer com que tudo isso aconteça como se aos homens isso não fosse possível. A mulher, de forma geral, ela responde pelo cuidado, tanto não remunerado nesses trabalhos diários, quanto remunerado, quando a gente vai ver mulheres trabalhando em antigas creches, hoje centros de educação centros municipais de educação infantil, em acolhimentos, o trabalho, profissões femininas, profissões normalmente de cuidado são relacionadas às mulheres. Quando a gente vê que titularidade de alguns programas benefícios sociais também é destinada a mulheres. E uma reflexão, e duas últimas reflexões para eu terminar aqui, passar o fio para outra colega. Quando a gente vai pensar na questão do mês de maio, por exemplo, a gente comemora o Dia do Trabalhador e o Dia das Mães. Qual
dessas duas datas comemorativas é atribuída a nós, mulheres. A gente não lembra tanto do Dia do Trabalhador, mas sim do Dia das Mães, o que reforça esse olhar do cuidado. E aí eu parto do princípio de 3 R's que a gente precisa trabalhar para pensar e reorganizar esse trabalho do cuidado. É reconhecer que ele existe, redistribuir esse trabalho entre homens e mulheres e reduzir essa sobrecarga sobre as mulheres. Então, acho que aí são algumas reflexões importantes que a gente precisava fazer. E aí passo para a professora Cleci seguir o fio aí das nossas reflexões. Obrigada, professora Mariana, e vamos seguindo aqui, então, tecendo esse fio das reflexões e do debate, né? Muito bem colocados pontos em relação ao cuidado, e aí nós vamos falar um pouco, então, do trabalho produtivo e reprodutivo das mulheres, né? Aonde que esse trabalho acontece, como que ele acontece, em que contexto esse trabalho ele vai acontecendo, né? Bom, seguindo um pouco, então, o que a professora Mariana já trouxe aí das reflexões, dentro dos lares, produz-se e reproduz-se serviços, comida, roupas e bem-estar, né? É nesse espaço onde a grande maioria, né, das mulheres, elas se inserem, e hoje nós temos visto, né, muitas pesquisas, muitas publicações, principalmente pós-período pandêmico, a gente não pode, né, perder de vista esse período, o quanto foi delegado esse retorno, né, às atividades domésticas, às atividades do cuidado para as mulheres, né? Basta ver que no período do Covid, nós tivemos aí, né, muitos homens ascendendo profissionalmente, produzindo, nunca se produziu, se pesquisou tanto nesse período, porém, isso fez com que as mulheres não tivessem esse mesmo alcance, não tivessem essa mesma produtividade, porque para elas, na sua grande maioria, de acordo com as pesquisas que a gente foi buscando e foi entendendo, foi delegado o cuidado, o serviço das atividades domésticas, o cuidado dos filhos que não estavam indo para a escola, o cuidado das atividades, né, do cotidiano, do espaço doméstico, porque não haveriam outras pessoas para que isso acontecesse. Então, esse trabalho produtivo e reprodutivo ainda, né, em pleno século XXI, nós temos que entender que ele ainda está muito delegado às mulheres, muito direcionado. E essas atividades realizadas no lar, né, no espaço privado, no espaço doméstico, ele tem como objetivo esconder que o trabalho doméstico significa para a acumulação do capital, né? Muitas vezes ele é o trabalho invisível ou o trabalho morto, aquele trabalho que não se vê, né? É um trabalho que ele não aparece, porque ele acaba se tornando repetitivo, né? Ele acaba não sendo reconhecido, muitas vezes feito, né, no contexto da responsabilidade da mulher, mãe, dona de casa, esposa, né? E isso, então, fica um trabalho feito, na sua grande maioria, né, sem esse valor monetário, como a gente já começou o nosso debate aqui, anunciando os valores que isso se coloca. Isso se traduz, então, ao que muitas pesquisadoras vêm trazendo, que é a economia, né, do cuidado. É também uma outra linha, uma outra perspectiva de estudos em relação ao cuidado, que está muito presente e que vem mostrando aí, principalmente pelos organismos internacionais, né, e mesmo com pesquisas das políticas, né, do Brasil, o quanto esse cuidado ele tem sim um valor afetivo, um valor do cuidado, né, um valor dessa reprodução da vida, mas ele também tem um valor monetário, né? Então são essas duas pontas que a gente precisa ficar atento o tempo todo, né? E nessa acumulação do capital, o que a gente percebe, né? Que a violência exercida sobre as mulheres que trabalham em casa ou que têm dupla jornada de trabalho não são monetizadas, né? Muitas vezes, agora a gente percebe, né, que começa a entrar na pauta das políticas públicas o debate de que o trabalho do cuidado, né, em alguns casos, ele pode ser contabilizado para fins, né, do benefício da
aposentadoria. Mas isso ainda é um debate muito recente, é um debate muito, muito incipiente ainda, né? E que a sociedade precisa se apropriar e trazer, inclusive para espaços como estes, né? Como é que a gente faz essa discussão e como é que traz isso, então, para o campo, né, dos direitos e do reconhecimento. A privatização do cuidado, né, ela gera no espaço de serviços, né, a privatização do cuidado gera espaço no mercado de serviços, tá? As pesquisas têm apontado que, inclusive ontem saiu uma matéria sobre isso, né, dizendo que o Brasil, até o ano de 2030, vai implodir um número de pessoas que vão necessitar de cuidados. Os dados são, assim, alarmantes e nós teremos uma população envelhecida cuidando de pessoas envelhecidas, né? Ele vai gerar um outro segmento aí no mercado e que precisa ser olhado, né? Essas pessoas, elas precisam ser qualificadas, elas precisam ser preparadas, mas também elas precisam ser reconhecidas pelo seu trabalho. Elas precisam ter os seus direitos garantidos, porque se isso se tornar, então, um trabalho, né, um mundo do trabalho onde as pessoas vão se inserir, isso não pode ser feito, né, na informalidade, como vem acontecendo até então, não pode ser feito simplesmente pela forma, né, do afeto, ou pela forma do carinho, da atenção, ou do trabalho voluntário. Isso passa a se tornar trabalho produtivo, para que as pessoas consigam, então, gerar, né, a sua vida. Isso cria e diversifica fontes de acumulação de capital, ao mesmo tempo que reforça a naturalização das habilidades das mulheres, aquilo que a gente acabou de falar e já vem refletindo aqui, né? E uma espécie de ideia de retorno ao lar. Isso é um tema que nós, mulheres, precisamos cuidar muito, principalmente mães, mulheres, donas de casa, esposas, né? Que muitas vezes abdicam do seu trabalho, da sua vida, da sua formação, né? Como uma forma de cuidar dos seus filhos, uma forma de cuidar da família. Isso é negado? Vocês podem estar pensando, professora, que ele se nega ou critica. Não, gente, de maneira alguma, né? Mas a gente precisa entender que esse trabalho é um trabalho que precisa, então, ter a sua valorização, ele precisa ser reconhecido, principalmente aí pelas políticas públicas. Nós temos um grande avanço no Brasil, que na sequência a Joelma vai comentar, que é a Política Nacional do Cuidado, né? Essa política, ela vem justamente, né, para tentar fazer esse debate, esse reconhecimento da questão do cuidado. Temos que avançar e muito, porque senão muitas mulheres, né, vão abdicar do seu processo de formação, do seu trabalho formal, né, com seus direitos previdenciários, seus direitos sociais garantidos, para retornar para o cuidado, né? Muito naquela ideia ainda que nós tínhamos lá no passado, né, de que as mães mulheres poderiam abdicar de todo o seu processo de vida para o retorno ao lar. Isso deve ser negado? Não, isso precisa ser valorizado. O trabalho doméstico também é um trabalho que produz e reproduz a vida. Dessa forma, ele também precisa ser reconhecido, né? Nesse fio ainda, as mulheres, então, menos favorecidas economicamente, elas saem dos seus lares para adentrar ao de outras mulheres mais favorecidas e realizar o que a sociedade patriarcal acha que deveria ser de todas elas, né? Aqui a gente já começa a entender um pouco essa diferença, né, de classes. Muitas vezes o que a gente percebe, né, é que muitas mulheres conseguem ascender economicamente ou ascender também na profissão, né? Mas elas colocam outras mulheres no seu lugar para continuar desenvolvendo essas atividades domésticas, né? Isso é um ponto importante. Por quê? Porque, na verdade, a gente não pensa, né? A sociedade não pensa que aquele lugar poderia ser ocupado, né, pelo espaço das políticas públicas, de nós termos mais escolas públicas ou creches ou locais que esses filhos, enfim, dessas mulheres pudessem ser
cuidados. Na verdade, se delega o trabalho de outras mulheres, né? O trabalho das mulheres para outras mulheres. Então, a gente vai formando aí um círculo vicioso de que mulheres, né, reproduzem trabalhos de outras mulheres para que algumas consigam ascender profissionalmente, economicamente, ocupando alguns espaços aí de poder. Isso é muito importante que a gente fala, né? Mas quando a gente olha, né, o que está por trás dessa mulher são outras mulheres, né, que continuam executando, continuam desenvolvendo essas atividades, né? Então, esse é um debate bem importante, principalmente quando a gente vai falar quem são essas mulheres, né, que vão ocupar esses espaços. Na sua grande maioria, elas são mulheres de locais, de territórios, né, menos favorecidos, que vêm da periferia e que vão se inserindo, então, né, nesses espaços. Ou isso acontece muito quando a gente vai falar de mulheres imigrantes ou migrantes, né, que são mulheres que migram de um lugar para o outro para poder, então, ocupar espaços em outros estados, em outros países, né? E acabam delegando às suas mães, avós, enfim, o cuidado de quem ficou nos seus espaços. Então, esse é um debate que a gente precisa entender um pouquinho o que é que está por trás dessa organização do cuidado, né, do mundo do trabalho, do cuidado que acontece nos espaços domésticos, né? E aí nós seguimos aqui, Gutierrez Rodrigues, né, vai colocar, tanto quanto os Shields enfatizam que os trabalhos domésticos, né, e o do cuidado não devem ser analisados apenas pelo viés econômico da globalização, mas também pensados enquanto um trabalho afetivo, né? Então, um pouco, né, quando a gente traz essa colocação de Gutierrez Rodrigues e de Rothschild, vão colocar justamente que tem, né, imbuído, tem um trabalho velado aí, né, que não na perspectiva do cuidado, apenas do econômico, mas é esse trabalho afetivo, né, que dificilmente a gente consegue monetarizar ou consegue materializar esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho subjetivo, né? É um trabalho que muito na perspectiva do trabalho da mulher, do cuidado, do amor, do afeto, né? Que é delegado a ela. Então, esse trabalho é um trabalho que fica velado, é um trabalho que fica no subconsciente, né? E que nessa correlação, né, da atividade, ele acaba aparecendo, só que ele aparece de forma não monitorizada, ele aparece de forma subliminar, ele aparece em outras características que a gente não consegue trazer para a materialidade, né, do cotidiano. Por outro lado, né, Silvia Federici, que ela é uma pesquisadora italiana e que pesquisa e que vem publicando muito sobre a questão do cuidado, ela afirma que o trabalho afetivo aponta os aspectos da comercialização da reprodução, mas é problemático ser visto como o centro das atividades e relações que são a base da reprodução e da força de trabalho, né? Então, ela chama atenção. Sim, ela vai pontuando, né, a questão do afeto, do cuidado, mas também ela vai trazendo que a gente não pode perder de vista de que isso é um trabalho, e ele está no centro hoje da reprodução da vida, né? Ninguém sobrevive, ninguém se desenvolve se não tiver este trabalho, se não tiver o cuidado. O cuidado hoje, ele passa a ser central na vida de muitas pessoas e na vida de muitas famílias. Por isso que é um debate que vem ganhando espaço, principalmente, né, olhando para a população, né, principalmente para a sociedade brasileira, o quanto nós estamos aí envelhecendo e quais as perspectivas, as expectativas de vida para os próximos anos. Teremos uma vida mais longínqua, né? Viveremos mais tempos, né? Com mais tecnologia da saúde, tecnologia assistida, tecnologias para
prolongar esta vida, porém, tudo isso vai depender de pessoas, né? Que façam esse trabalho do cuidado. Então, a gente precisa trazer essa discussão, essa reflexão e olhar com um pouquinho mais de atenção, né, para o que vem sendo pesquisado, publicado e também como as políticas, né, como os governos estão trazendo essas pautas para os debates, tá bem? Então, agora a gente vai seguindo aqui. Por fim, eu gostaria de dizer também que, em relação aos trabalhadores domésticos e do cuidado, Rodrigues, né, vai dizer que reflete sobre esse trabalho, ele reflete sobre duas dimensões, né, nas quais elas são inferiorizadas dentro da lógica do trabalho afetivo, né? Só complementando a discussão que eu já trouxe anteriormente, que a primeira é pensar que o trabalho dessas mulheres não está ligado apenas a ações como arrumar camas ou limpar banheiros, mas elas precisam demonstrar empatia e compaixão por aquela família e pelo aquele lugar onde elas trabalham, né? E por segundo, também ela vai dizer, interfere no trabalho afetivo, é o poder simbólico da linguagem entre os empregadores e as empregadas, né? Tanto que aqui a autora já vai colocando, né, empregadas no feminino, porque ela já se direciona, inclusive, ao trabalho da mulher. O emprego das migrantes sem documentos no trabalho do cuidado e doméstico é possível observar ainda mais claramente a estrutura do poder, né? Então, o quanto essa relação de poder também está presente nessa relação do cuidado, né? Que é cultural, na comunicação e interação entre as duas partes, além dos aspectos de gênero e raciais que estão envolvidos nessa situação, né? Então, só complementando, então, o que os autores vão trazendo a partir das reflexões que foram feitas, principalmente queria chamar a atenção nessa relação do poder que existe entre empregados ou empregadores e empregados, e aqui no trabalho doméstico, né? Então, quer dizer, a relação de poder, ela está também em vários aspectos. O trabalho doméstico ele é caracterizado por uma especialização e desigualdades significativas, né? Essa divisão ainda é amplamente influenciada por normas de gênero tradicionais, trabalhos de homem e trabalhos de mulher, como bem colocou a professora Mariana, o trabalho da mulher muito no campo do privado, né? E do trabalho do homem muito no público, muito, né, no externo, e persiste com as mulheres assumindo a maior parte das responsabilidades dos afazeres domésticos. Mesmo que ela tenha uma atividade do mundo do trabalho, que ela necessite sair todos os dias para o seu trabalho, mas ela, ao retornar, ela cumpre, né, aquilo que os autores chamam da terceira jornada, que é chegar e fazer as atividades da casa, do cuidado, preparar as atividades para o próximo dia. Mulheres brasileiras, elas dedicam quase o dobro de tempo que os homens aos afazeres domésticos e aos cuidados de pessoas, né? São 21,3 horas semanais contra 11,7 horas semanais em média dos homens. Então, há uma diferença gritante aqui, né? Que a gente percebe, isso são dados do IBGE, do último censo de 2022, né? Que estão disponíveis aí para pesquisa e que demonstra aí essa diferença, né, entre o trabalho do homem e o trabalho das mulheres no âmbito doméstico. Tá? Então, seguindo por aqui, eu gostaria agora de passar, então, para Daniele, para que a Daniele, então, siga aí na discussão desse trabalho, né, doméstico por uma outra perspectiva. Daniele. Né, o impacto da globalização do trabalho doméstico, né? A globalização, ela tem transformado o trabalho doméstico como um aumento na imigração de mulheres, né, de funções, de cuidadoras, empregadas domésticas. Esse fenômeno, ele levanta questões sobre a exploração da desigualdade, né? Parrenas, ele traz, né,
essa discussão em questão da migração da mulher, né, sobre as suas aplicações no trabalho doméstico, onde o trabalho doméstico ele é frequentemente desvalorizado e inviabilizado no contexto global, né? O que a gente pode também refletir em questão disso, né? Que se a gente for parar para analisar, a globalização ela vem mudando muito o cenário doméstico, né? Em questão da mobilidade internacional, o aumento da migração das mulheres para o trabalho de como cuidadoras, empregadas domésticas de outros países, né? Se a gente for parar para analisar, muitas mulheres migrantes, quando elas acabam vindo, né, procurar refúgio, tudo, qual é o trabalho que a maioria delas é contratada, né? Por mais que ela possa ter um diploma, por mais que ela possa ter um conhecimento técnico, uma formação, as pessoas geralmente não enxergam, não valorizam as suas capacidades, né? Acabam contratando elas por trabalhos domésticos. Teve na época quando eu era estudante, graduação de serviço social, eu fiz parte de uma pesquisa, né, que é onde teve os refugiados da Venezuela, né, aqui no Rio Grande do Sul. E a maioria dessas pessoas tinham formação na área da medicina, engenharia, e não conseguiam trabalhos aqui, né, e acabaram indo para o trabalho doméstico. Claro, não vamos desvalorizar todo o trabalho, né, mas as pessoas não valorizavam as suas capacidades para reconhecer que elas também tinham competências para assumir suas profissões que elas tinham lá, né? Então a gente vê muita dessa desigualdade, né? E fora isso também a baixa valorização do salário, né? A falta dos direitos trabalhistas que a gente vê, né? Que o trabalho doméstico ele não é reconhecido muitas vezes, né? Em questão da viabilização dos direitos trabalhistas. Hoje, que nem a professora Cleci relatou, né, a política está tendo esse olhar agora em questão disso, né, mas é com muito custo de quantas trabalhadoras domésticas passaram, o sofrimento, né, a falta de reconhecimento, a falta de estrutura de quando elas necessitavam desse auxílio, né, foram de muitas dores para que a gente pudesse hoje estar aqui brigando por esses direitos, né, de todas aquelas que já se passaram e enfrentaram essas dificuldades para as outras que estão aqui nesse trabalho doméstico. Pode passar. Em questão, assim, agora falando um pouquinho da desigualdade, né? Complementando um pouco ali que eu trouxe. A desigualdade de gênero no trabalho é uma questão persistente, né? Quando há implicações significativas para a vida profissional das mulheres, né? A leitura aponta a necessidade de uma mudança nas percepções políticas, né? A construção social da desigualdade de gênero, ela é discutida por Tabet em 98. Desde lá de 98, a gente já vem discutindo até muito antes sobre isso, né? Enfatizando as necessidades de uma abordagem crítica. O que a gente traz nisso, né? As pessoas, elas vêm, né, nessa experiência desse trabalho, que ainda precisa muito a gente ter esse olhar sensibilizado para reconhecermos o trabalho nosso, das mulheres, né? Porque as mulheres, elas ocupam muito mais esses espaços do que os homens, né? A gente tem uma sobrecarga muito maior, né? A gente, além de ter nosso trabalho fora, muitas vezes a gente chega em casa, trabalha, cuida da família, cuida do ambiente familiar, né? Existe esse desgaste e o não reconhecimento, né? Da desigualdade, onde muitas vezes nós somos muito mais criticadas, né, do que valorizadas, apesar, né, dos avanços das divisões sexuais do trabalho, ainda colocamos nós, mulheres, em funções menos valorizadas, muitas vezes, né, e com menor remuneração. Tem né, essa divisão sexual do trabalho, essa construção social,
né, da separativa das atividades entre homens e mulheres. Ela perpetua muito essa desigualdade, né? E acho que ainda a gente vai ter que fazer um trabalho mais reforçado, cada vez mais trabalhar com políticas, né, para que a gente tenha essa valorização, né, do trabalho da mulher, né, tirando essa desigualdade, né, que a gente possa exercer as mesmas funções, mas com uma valorização, né, porque a gente continua ainda exercendo as mesmas funções, mas não tem aquela valorização, daquela reconhecimento da igualdade, e a gente sempre acaba tendo essa desvalorização da remuneração e o reconhecimento, né. E essa desigualdade de gênero, ela não é natural, né? Mas sim ela é construída socialmente, né? Baseada em estereotipos, expectativas culturais, que elas modam desde muito cedo as nossas escolhas e oportunidades das mulheres, né? Nós muitas vezes somos criadas desde pequeno, né? Às vezes a gente sabe que na época das nossas avós, das nossas bisavós, a gente sempre foi criada por aquela geração de mulheres de cuidar do lar, né? Ser submissa. Hoje não, hoje nós somos preparadas para trabalhar, estar à frente do que a gente quer, dos nossos sonhos, das nossas expectativas, né? E a gente tem que saber nos posicionar e nos reconhecermos cada vez mais e recebermos, né, a nossa valorização, não só a nossa responsabilidade dentro do ambiente familiar, né, mas trazer cada vez mais esses nossos cargos de liderança, essas diferenças salarial que persiste, né, trazer mais informalidade e menor proteção, mais formalidade, proteção social, né, e visualizar cada vez mais as políticas públicas para ter esse olhar cada vez mais de valorização dentro do ambiente, né, doméstico, dentro da questão de gênero da mulher, e dessas mudanças que a gente vai fazendo nas percepções sociais e desconstruir, né, cada vez mais esses estereotipos de gênero, né. Muito bem, Daniele. Obrigada pelas suas contribuições e reflexões importantes aí para o nosso trabalho. E agora eu passo, então, a palavra para a Joelma, nossa aluna de iniciação científica, que vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional do Cuidado, né? Joelma, a palavra está com você. Obrigada, professora Cleci. E aí eu estou finalizando, né, esse nosso mini curso, não terminando esse bordado, né, que começou lá com a professora Mariana, tecendo aí, né, os conceitos sobre cuidados, a professora Cleci falando sobre a questão do trabalho doméstico, né, e Daniela aí trazendo muito bem a questão da desigualdade. Então, esse bordado ele não se fecha aqui com a política, né? Pelo contrário, esse bordado ainda dá muitos desenhos, muitos fios ainda, muitas cores a serem colocadas neste bordado. Então, para falar sobre política de cuidados é algo muito recente, a política é muito jovem, é uma bebezinha, né? Ela foi aí de 23 de dezembro de 2024, então ela está muito recente, a gente está ainda sentindo o cheirinho dela ainda, muito, muito novo. Então, essa política ela é um grande avanço. Por tudo que a gente ouviu, né, as nossas pesquisadoras falando, é um grande avanço aí de reconhecimento desse cuidado, desse trabalho de cuidado, dessa responsabilidade coletiva. E logo lá no primeiro artigo, ele diz que é corresponsabilização social entre homens e mulheres, né, a provisão de cuidados, de múltiplas desigualdades. Então, veja aí que a política, ela traz essa grande reflexão, ela só no primeiro artigo, ela já diz para que veio, né? Então, existe aí a corresponsabilidade. Então, não é só agora a mulher que é detentora desse cuidado, né? Esse cuidado ele precisa ter corresponsabilidade com outros pais também. Então, a política vem nesse viés, né? Temos que ainda muito debater sobre essa política. O Brasil é um território muito grande. Então, quando a gente pensa em uma política, a gente não se pensa
em apenas um território, né? O Brasil é um território muito grande. Eu falo de Salvador, Bahia. Então, a Bahia tem 417 municípios. Veja o quanto essa política precisa chegar nesses municípios. Então, a política, ela traz, né, ela promove aí essa corresponsabilização social de gênero. Então, não é mais coisas de mulher. O cuidado só a mulher. Não. Hoje, o cuidado é um cuidado coletivo, né? E também se fala muito do autocuidado. A política traz também esse autocuidado que a gente precisa ter. Reconhecer as múltiplas desigualdades estruturais, a questão da raça, do gênero, né, da etnia, da deficiência, né, da idade. Importantíssimo a gente falar desse cuidado e desse território. Então, eu não posso falar de política de cuidados se eu não pensar aí a questão de raça, se eu não pensar a questão de classe, onde é que essa mulher está, onde é que esse cuidado vai se inserir, a questão de gênero, a questão de etnia, as deficiências, né, que estão inseridas nesse cuidado, a questão da idade das pessoas idosas. Eu preciso entender, né, esse universo e, principalmente, onde está essa pessoa inserida. Né? Pode passar, professora Cleci. E aí, quando a gente pensa onde está essa pessoa inserida, a gente vai olhar para as mulheres, né? As mulheres negras. Quem são essas mulheres que estão na linha de frente desse cuidado, né? Que as professoras, né, e Daniele vem trazendo aí. Então, a maioria dessas mulheres são mulheres negras, né? Que moram em periferia, em territórios onde a violência está instalada, né? Então, elas lidam com a violência o tempo inteiro. Então, isso mexe na sua estrutura emocional, né, e mental, e ela deixa de cuidar dos seus pares para cuidar de um outro, né? Essas mulheres que migram, né, de um território para o outro para cuidar da família do outro. E aí ela acaba, eu trabalho com pessoas idosas, e eu escuto muito isso de familiares, né? Quando essa pessoa que deixa o seu lar de cuidado e vai cuidar do outro, que sai 5 horas da manhã, que pega vários transportes, né? Metrô, passa o dia inteiro fazendo aquele cuidado ali naquela residência, depois retorna para o seu domicílio, aquela trajetória de novo, né? Vários transportes, metrô, até chegar à sua residência, para ela dar conta dos filhos. Isso ela já passou a jornada toda, né? O dia todo cansada. E ela vai ter que cuidar dos filhos, da casa, da roupa, farda do filho para outro dia. Ou ela escolhe entre dar o afeto, né, que aquela criança precisa, ou ela julga deixar o alimento para outro dia para aquela criança, né, ou para aquelas crianças. Então, ela prefere que o alimento seja garantido. Então, aquele afeto ela já não consegue deixar garantido para os seus familiares. E o que é que acontece no envelhecimento? Isso vai reverberar, né? Então, não existe essa relação familiar, de afeto, de cuidado, muitas vezes, e aí acaba que o familiar, quando a pessoa, a mãe, o pai, ele chega no envelhecimento, o filho me diz, olha, eu não quero cuidar dele porque eu não recebi amor, não recebi afeto, por que eu tenho a obrigação de cuidar? Entende? Então, isso é uma bola de neve, ele vem tecendo esse cuidado fragilizado e que vai chegar na velhice e vai trazer muitos problemas. Porque essa mulher, ela vem já mais adoecida, né? Várias comorbidades, vários problemas de saúde por conta dessa desigualdade de trabalho, de gênero. E isso, quando chega no envelhecimento, ela acaba trazendo aí muito aflorado, né? Então, ela já chega fragilizada. Então, esse cuidado precisa ser pensado dessas mulheres, né? A política precisa pensar nessas mulheres que moram nos territórios de violência, né? E aí, já tecendo, já para o finalzinho, eu trago as considerações que reconhecer o cuidado como um direito, isso é importante a gente falar, e uma responsabilidade coletiva, né, como propõe aí a nossa Política Nacional de Cuidado, é um passo muito importante. Mas para que essa política ela seja uma política transformadora de fato, principalmente para essas mulheres desses territórios, é preciso olhar quem historicamente sustentou, quem foram essas mulheres. E se a gente for olhar para a nossa história, né, história brasileira, como foi construído o nosso país, né?
Quem foram essas mulheres que cuidaram dos filhos dos senhores, das grandes casas, né? Quem cuidou, quem amamentou essas crianças, né? E aí a gente pensa nesse histórico, a gente não pode deixar esse momento histórico de fora. Então, a base do cuidado do Brasil foi quem? Foi essas mulheres negras da classe trabalhadora. E elas necessitam desse olhar diferenciado, com mais respeito, com mais afeto, né? Então, sem ações específicas para enfrentar né, esse racismo estrutural que já vem desde aquela época, a divisão sexual e racial do trabalho e a invisibilização na velhice, né, é a promessa de uma universalidade que se esvazia. Então, a política, se ela não pensar nessa mulher, de como trazer essa política de cuidado para esse território, ela vai se esvaziar, né? Então, deixa aqui essa reflexão. Cuidar de quem cuidou, né, é também um ato de reparação. Isso é muito importante, é uma frase muito impactante. Cuidar de quem cuidou também é um ato de reparação. Então, a gente precisa reparar essas mulheres, né, que saíram dos seus territórios, e a gente pode pensar, né, saíram do seu território de África para chegar ao nosso território. A gente precisa reparar essas mulheres, né? E isso exige o quê? Políticas que elas se entrelacem, né, interseccionalmente, políticas sensíveis, né, às diferenças. Eu não posso pensar em um envelhecimento de uma mulher que mora em uma cidade, em um bairro nobre, para uma mulher que mora em um território violento. Eu não posso pensar nesse envelhecimento de uma mulher que mora aqui em uma periferia de Salvador, para uma mulher que mora lá no Rio Grande do Sul. Então, são territórios diferentes. E a gente precisa pensar e ter essa sensibilidade comprometida aí com a justiça social e que tenha essa dignidade, né, nesse envelhecer. Então, era essa mensagem, né, esse fio que eu queria passar para vocês, junto com as minhas pesquisadoras, e aqui está a referência, né, do que a gente trabalhou, estudou, e eu volto aí a palavra para a professora Cleci para fazer aí as considerações finais. Muito bem, Joelma, excelente reflexão, né? Pontos importantes da política, né? Que estão sendo colocados e o quanto essa política precisa ser ainda detalhada, precisa ser estudada, precisa ser, né, publicizada para que a sociedade entenda o que é isso, né? Pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso mini curso com importantes reflexões. Eu acho que a gente abriu muito mais elementos, né, para pensarmos o que é esse processo do cuidado do que soluções. Não temos como dar soluções, né, para algo que ainda precisa ser pensado, construído, né, efetivado aqui na nossa sociedade, enfim, nesse contexto em que a gente está vivenciando, né? Eu só preciso tirar aqui os slides, remover. Consegui. Muito bem. Pessoal, então, agora eu gostaria de rapidamente, né, nós fazermos aí um fechamento do nosso mini curso. Eu gostaria, então, de passar a palavra para as colegas, né, que estão aqui, a professora Mariana, a Daniele, a Joelma, com suas últimas palavras, né, em relação aí ao nosso mini curso e convidando as pessoas para que elas realmente acompanhem, venham para o nosso grupo de pesquisa, venham pesquisar conosco, né, e aproveitem ao máximo o enfoque. Então, professora Mariana, a palavra está com você. Obrigada, professora Cleci e colegas, muito bom estar nesse processo. Eu queria só uma reflexão final, que a gente consiga reconhecer o cuidado para além do afeto, reconhecer o cuidado como trabalho, e que este minicurso visibilize o cuidado e que possamos conjugar o verbo cuidar agora no plural. Eu acho que é isso. Passo para Daniele fazer essas palavras ali também. Obrigada, professora Mariana, professora Cleci. O que eu trago aqui para finalizar é que a gente valorize mais, né, as mulheres enquanto a igualdade e a oportunidade, né? Não só elas que ganham, né, quando são valorizadas, mas tanto a economia, quanto a empresa e quanto a sociedade,
né? Todas ganham quando o nosso trabalho é reconhecido, quando nós somos valorizadas, né? E que a gente cuide cada vez mais uma das outras, né? Que a gente se une cada vez mais e que a gente possa trazer cada vez mais reflexões sobre essa temática e muitas outras, que é tão importante. Obrigada pela oportunidade de estar aqui todas com vocês. Passo a palavra para a Joelma. Foi um prazer, né, estar com vocês aqui. Convido a todos a participarem, né, dos grupos de pesquisa, que são lá, né, que a gente consegue abrir o leque de pensamentos e de conceitos, e convido também vocês a se debruçarem um pouco na política de cuidados, uma política nova, muito recente, que precisa ser conhecida, né? Então, a gente precisa aí propagar essa política, e quando a gente for pensar em cuidado, a gente precisa pensar no cuidado amplo, no sentido de pensar nesse cuidado na raça, no gênero, na classe, né, nesse território, nessa deficiência, para que essas mulheres que estão inseridas nesse cuidado, elas sejam reparadas, né, no seu envelhecer. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui. Muito bem, foi um prazer coordenar este minicurso com vocês, né? E que o meu desejo é que possamos ter plantado aqui uma sementinha de tornar esse trabalho que hoje está muito na invisibilidade, que seja um trabalho visível e reconhecido, né, com direitos sociais, com políticas públicas, né, e principalmente que seja valorizado por nós mulheres, né, valorizando o trabalho de outras mulheres, que na sua grande maioria esse trabalho é feito por mulheres. Então, que possamos, sim, continuar esse debate em outros espaços, né, em outras organizações, outras configurações, com pesquisas, com produções, né, para que se torne realmente um debate público. Desejo a todos e todas um excelente enfoque e estamos à disposição para esclarecer dúvidas, questionamentos e até mais. Obrigada e tchau, tchau.